E agora vamos falar um pouco sobre o carnaval, né, que está chegando, né? Este já é um final de semana da véspera de carnaval, que no Brasil, em muitos lugares, já é carnaval. Recebo o advogado Guilherme Varela, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e ex-secretário nacional de Política Cultural do Ministério da Cultura. Guilherme, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Leonardo Sakamoto? Boa noite a todo mundo que está assistindo. Como vão todos? Guilherme, você lançou ontem, né, na quinta noite, né, um livro sobre analisando, né, com análises, né, com texto sobre a política cultural em São Paulo voltada para os blocos de rua, voltada para o nosso carnaval de rua, né? E aí eu queria fazer uma pergunta aqui um pouco geral, né, mas para começar, até porque a gente tem uma audiência aqui que não é uma audiência apenas de São Paulo, tem audiência de todo o Brasil acompanhando o UOL. Qual que é a característica do carnaval de rua de São Paulo? Eu acho que o Carnaval de Rua de São Paulo, ele tem uma questão muito importante, assim, porque claro que ele tem coisas similares com o Carnaval do Rio de Janeiro, ele tem diferenças que são cruciais com relação ao Carnaval de Salvador, mas ele tem uma característica importante que ele consegue absorver em sua conformação muito dessa própria característica da cidade de São Paulo, que é uma cidade cosmopolita, de conseguir internalizar as tensões, as diferenças, essa diversidade, né, estética, inclusive, tudo isso está expresso no Carnaval de Rua de São Paulo. O Carnaval de Rua de São Paulo, de alguma maneira, acaba sendo mais desidentitário, no sentido de a sua identidade serem muitas identidades carnavalescas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um espectro de blocos de carnaval que é muito diverso, varia muito entre si e que conjuga várias linguagens artísticas, vários arranjos, vários conteúdos, várias formas de se expressar. Então, em São Paulo, ao mesmo tempo que a gente tem blocos que são muito tradicionais, ligados à raiz do samba, das comunidades de terreiro, ligados à história das escolas de samba e tudo, e blocos também mais tradicionais que fazem marchinhas e coisas do gênero, a gente tem blocos que são eletrônicos, blocos queer, blocos que são de heavy metal e punk rock, blocos que tocam ska, todos eles compondo uma plataforma carnavalesca que é muito interessante justamente por internalizar no Carnaval de São Paulo essa coisa mais, vamos dizer, para a tradição carnavalesca nacional, uma coisa mais inusitada, né? Então isso compõe um pouquinho uma característica peculiar que é da cidade de São Paulo, ter esse carnaval diverso, né? Esse carnaval que tem toda essa carga aí descomunal de internalização das influências culturais do Brasil e do mundo. Agora, nem só de flores também vive o carnaval, né? Tem um carnaval de São Paulo, é gigante de rua, mas também tem vários problemas, né? Eu conversei com o pessoal da organização dos blocos de rua, conversei com os gestores dos blocos, coordenadores de blocos de rua, que levantaram uma série de problemas. Estavam insatisfeitos com o limite de horário, né? 18 horas o pessoal vai ter que parar, né, os blocos de rua, né, interromper, né, as manifestações carnavalescas, né? Tem toda uma questão a respeito também de repressão policial, né? Já houve reclamações em outros anos. É claro, segurança da polícia em muitos blocos, mas em outros lados você tem uma preocupação com relação ao aumento da repressão. E nesse ano a Prefeitura de São Paulo prometeu distribuir água para os foliões, né? Para os blocos distribuírem adiante isso. Como é que é a relação a partir desses temas, você pode falar sobre eles, mas eu também queria que você falasse qual que é a relação de São Paulo, dos blocos de São Paulo com o poder público, né? O poder público, o Estado em São Paulo, ele encara o carnaval como deveria ser ou ainda a gente deixa muito a desejar? Olha só, Sakamoto, eu acho que para responder isso é importante a gente fazer um pequeno retrospecto histórico, assim que vai nos ajudar a responder. A relação do poder público, sobretudo em São Paulo, com o carnaval, sempre foi uma relação pendular, que variava entre negligência e repressão. Isso aconteceu historicamente no surgimento dos blocos de carnaval, na década de 1910, 1920, em que se deixava aquilo acontecer, aí em determinado momento a prefeitura achava que aquilo era muito desordeiro, que aquilo deveria de alguma forma ser controlado, então se passava dessa negligência, desse abandono, por uma fase de repressão, de coibir esses blocos. Esse fenômeno vai se dando até o momento em que todos aqueles cordões e blocos que surgiam aos montes no início do século XX, eles vão começar a ser ordenados e vão se conformar em escolas de samba depois.
Aí tem a segunda metade do século XX que os blocos eles ficam à margem do poder público, eles são abandonados porque a atenção toda está voltada para o sambódromo. Isso vai percorrer todo o século XX até culminar nos anos 1990, 2000, e os blocos sendo sempre blocos de resistência, blocos que estão ali tentando, nas franjas do Estado, fazer o seu carnaval, né? Blocos que ficam ali marginalizados. Quando chega na década de 90, 2000, na virada do século XXI, isso se agrava porque há uma visão do poder público, principalmente com algumas gestões, Serra Kassab, que tinha o discurso do recrudescimento policial, o discurso da privatização, de reduzir o espaço público para o convívio, de normatizar mais a cidade para o trabalho, e só para isso, enfim, tem a visão de que o carnaval atrapalha ainda mais e que de alguma forma precisava ser coibido. Então, o que acontecia até aí meados, primeira década do século XXI, era um aparato do poder público, da prefeitura, para obstruir administrativamente os blocos, para que os blocos eles não pudessem sair, porque um monte de exigências eram pedidas a eles e eles não tinham como, de fato, atender. Então, muitos blocos ou não saíam, ou então saíam e eram perseguidos, né? Veio uma demanda enorme da organização social dos blocos por descriminalizar a folia, entre aspas, o descriminalizar, né? Garantir este direito à folia, e o poder público passou a ter uma política pública a partir de 2013, com a gestão Haddad, que tinha um apelo do direito à cidade muito forte. Juca Ferreira era secretário de Cultura, depois Nabil Bonduque, então. E essa política pública permitiu que o carnaval de rua crescesse pelo protagonismo dos blocos. Quem faz carnaval de rua são os blocos. A prefeitura cria as condições urbanas para que ele possa acontecer. Então, de 40 blocos em 2013, foi para 150, 200 no ano seguinte, 350 no próximo, 450, 600, chegou em 2019, 20, batendo aí 800, 900 desfiles, hoje está na média de 700, mais ou menos, blocos de carnaval. Mas qual era a grande questão para responder objetivamente sua pergunta hoje? Para que isso pudesse acontecer, para que os blocos possam exercer o seu direito à folia, tem que acontecer uma relação com o poder público que seja não burocratizada. Então, o poder público ele tem que criar facilidade para que os blocos possam sair e não dificuldade. Ele tem que garantir que a cidade seja uma cidade livre, pública, sem confinamento dos espaços públicos, os blocos possam acontecer espontaneamente, de acordo, né, com a sua tradição, né, identitária na cidade, territorial e tudo. Ele tem que garantir que as forças policiais não reprimam. Então, se o carnaval é um direito, tem que criar as condições para o exercício do direito, mas se ele também é uma liberdade de expressão artística, tem que garantir que o Estado não reprima este carnaval, né? E tem que fazer com que esse carnaval tenha condições de saída, de desfile para todo mundo, independente se é bloco grande, se é bloco pequeno, se é bloco com patrocínio, se é bloco sem, se é bloco de periferia, se é bloco do centro, todo mundo tem que ter essas condições. A política pública, que está fazendo 10 anos agora e está em degenerescência, né, ela tem essa função. O que ocorre hoje na prefeitura é que a prefeitura volta a ter uma visão de cultura de rua, principalmente, e de carnaval, como o carnaval sendo uma manifestação que atrapalha a cidade. A prefeitura não vê o carnaval como um ativo da cultura paulistana, como algo que valoriza a sua diversidade, como algo que valoriza os seus artistas, que valoriza a sua música, suas apresentações. Vendo o carnaval como uma dificuldade, como algo que atrapalha, que desordena, a prefeitura hoje imprime, né, uma dissolução da política pública, deixando o carnaval ao léu, né? Então, a política do carnaval, que deveria ser uma política cultural, ou seja, capitaneada pela Secretaria de Cultura, deixou de ser da Secretaria de Cultura. Hoje quem toma conta do carnaval é uma secretaria, a Secretaria de Subprefeituras, que é uma secretaria de zeladoria urbana. Você imagina uma política de livro escolar não ser tocada pela Secretaria de Educação? Você imagina uma política de remédio não ser tocada pela Secretaria de Saúde? É o que acontece com o carnaval, uma expressão cultural que tem uma política pública, e essa expressão, esse objeto da política pública não é tocada pela sua secretaria afim, né? Aconteceu uma reburocratização do carnaval, cada vez mais os blocos têm que cumprir uma série de exigências, de regras, de protocolos, que estão aumentando e que, se esses blocos não cumprem, eles acabam sendo penalizados. Essa regra das 18 horas que você disse é uma delas. Você pensar que uma regra comum, né, um corte vazado, como para todos os blocos terem, acabar às 18 horas, em lugares que são residenciais fazem sentido, no centro histórico de São Paulo não faz. O recrudescimento policial aumenta muito,
Então, hoje a gente vê uma coisa inédita, Sakamoto, que é, hoje não só a Polícia Militar está reprimindo os blocos, usando da sua força de repressão, até a Guarda Civil Metropolitana está atuando em conluio com a Polícia Militar para fazer a repressão. E, por fim, há essa questão da hipermercantilização do carnaval, de abandonar o carnaval para a iniciativa privada, então isso vira um jogo de mercado, os blocos que conseguirem patrocínio, tudo bem, eles dão conta, os que não conseguirem patrocínio estão soltos, né, largados, apartados da política pública e não tem condição de sair. Muitos blocos cancelaram seus desfiles e a falta de diálogo também com o setor mostra que a falha de gestão é uma coisa central aí para isso estar acontecendo. Queria agradecer a presença do Guilherme Varela, advogado e pesquisador, que lançou ontem o livro Direito à Folia, o Direito ao Carnaval e a Política Pública do Carnaval de Rua na cidade de São Paulo. Obrigado, Guilherme. Um abraço e boa noite. Muito obrigado, Sakamoto.